Um bom dia a todos e a todas. Quem fala com você nessa manhã mais uma vez é o evangelista Márcio Martins, com mais uma edição do nosso programa No Limite da Fé. Eu espero que vocês estejam gostando aí dos nossos vídeos, das nossas mensagens, que o nosso único fundamento e ideia é engrandecer o nome de Cristo e abrir o teu entendimento para as Escrituras Sagradas. Bom, hoje nessa manhã nós vamos falar de uma pessoa muito interessante mesmo. Eu, na minha particularidade, eu considero essa pessoa um alienígena das coisas de Deus. Eu creio que mesmo todos os discípulos de Cristo, que ele também faz parte, é um dos apóstolos, e pelo que a gente pode olhar, acho que ele é um dos apóstolos que mais mergulhou dentro desse mundo do Evangelho. Mas eu queria trazer um pouco para você a respeito dessa pessoa muito interessante, que essa pessoa, você mais direto, é o apóstolo Paulo dos gentios. Eu queria trazer você fazer uma reflexão muito profunda em questão a julgamentos, em questão a pessoas dentro desse Evangelho de Deus. Para você ter uma ideia, esse nosso amigo Saulo, ele simplesmente foi o inimigo dos cristãos. Saulo simplesmente foi um perseguidor da igreja. Todos os discípulos de Cristo, ou a sua maioria, eles foram chamados um a um. Jesus ia, se apresentava para eles e convidava-os a fazer parte dessa grande pesca maravilhosa de homens, para que fosse pregado o Evangelho de Deus, o Evangelho da paz. E Saulo, ele perseguia os cristãos de uma maneira muito ferrenha. E ele tinha sido doutrinado, tinha aprendido que era daquela forma que teria que ser feito. E esse Saulo, ele investiu muito contra os cristãos. E só que eu quero dizer para você, eu queria que você fizesse uma reflexão sobre quem você era antes de você vir para o Evangelho. Eu queria que você fizesse uma reflexão sobre as pessoas que às vezes nós mesmos colocamos essas pessoas de lado. Então eu queria mostrar para você o amor de Deus sobre as pessoas. E que os planos de Deus, ele não entra em consonância com os nossos planos. Quando entra, aí é perfeito. E é o que nós vamos falar sobre hoje. Sobre esse nosso apóstolo São Paulo. Só para você ter mais ou menos uma ideia, esse apóstolo São Paulo, ele escreveu essa carta aos Romanos, que é a carta que nós vamos estar falando hoje, em meados de 56. Nessa brincadeira aí, ele tinha acabado de escrever a segunda carta aos Coríntios, à igreja de Corinto. E Paulo agora está escrevendo aos Romanos, dando muitas dicas básicas do Evangelho de Cristo. Porque lá a igreja de Roma era uma igreja ainda naquele período muito politeísta. Então eles acreditavam em vários deuses. A igreja de Roma cria o povo de Roma, eles conheciam muitos deuses. Só para você ter uma ideia, lá tem um Areópago, e nesse Areópago
tinha alguns discursos de teólogos renomados que falavam a respeito dos deuses e contavam os seus feitos, a sua mítica, a sua história, para que o povo viesse a aprender e conhecer. Falavam sobre Júpiter, sobre Marte e muitos outros deuses. E aí Paulo chega nesse ambiente, e ele participava daquilo. Mesmo estando na doutrina judaica, ele conhecia a doutrina romana. E Paulo, já conhecendo do Evangelho de Cristo, Paulo ele começa a trazer essa palavra para esse povo. E Paulo ele pega um povo que não conhecia nada de Deus. Porque ali nós estamos falando de judeus, que os judeus ainda conheciam a doutrina de Deus. Mas nós estamos falando de pessoas que cultuavam outros deuses. E Paulo começou a inserir esse evangelho, que é o povo que nós chamamos, que o judeu ele considera o gentil, é a quem não adora a Deus, ou quem não faz parte do judaísmo, que é o nosso caso também. Para eles nós somos os gentios. E Paulo ele começa a pregar esse evangelho para aquele povo, o apóstolo dos gentios. Só que até Paulo chegar nesse estágio, eu quero trazer para você, antes da gente até falar da palavra, a parte histórica de quem era esse Paulo. Paulo ele foi instruído na doutrina judaica, ensinado pelo terceiro maior nome rabínico de Israel, Gamaliel. Até hoje, Gamaliel é reconhecido um rabino memorável de Israel. E eu quero trazer você para você entender quem é esse Paulo. Paulo é uma pessoa muito culta, conhecedor das Escrituras. Porém, ele não tinha, faltava um mecanismo para que Paulo virasse um grande homem de Deus de verdade. O Espírito Santo de Deus é a direção para fazer algumas coisas. Queria fazer uma parada aqui para te fazer um comentário. E às vezes nós julgamos as pessoas que vêm para o Evangelho. Às vezes nós condenamos as pessoas e falamos para ele: olha, fez tantas coisas aí, ó, roubou, enganou, ele era assim, ele era assado, agora está aí com conversinha fiada falando da palavra de Deus. E aí eu trago você para uma reflexão: aonde você preferia ver essa pessoa? Você gostaria de ver ela continuando fazendo as mesmas práticas, ou buscando ter uma retomada na vida dela? Buscando fazer alguma coisa correta, alguma coisa digna, alguma coisa que venha afastar ela das antigas práticas. Que nós somos muito hábeis para abrir nossa boca para condenar, mas não para avaliar friamente a história e medir os prós e os contras. Eu quero dizer para você que Paulo, esse Paulo que pregou para a igreja dos romanos, já era um outro Paulo nesse momento. Só para você ter uma ideia, uma coisa que marca muito a história de Paulo, que eu acho que Paulo no seu íntimo ele tinha aquilo por lembrança que incomodava a alma dele. Uma determinada feita, isso consta na Escritura Sagrada, no livro de Atos, no capítulo 7. Um jovem Estevão, ele começa a fazer um grande discurso para muitos judeus. E Estevão, conhecedor das Escrituras também, cheio do Espírito Santo. Estevão começa a discorrer a história do povo de Deus, de Abraão, passa em José, fala de Moisés e traz toda a carta judaica e apontando
o que eles fizeram com muitos homens de Deus ao longo daquela trajetória. Estevão traz aquela carta cheia da glória de Deus. E consta lá em Atos 7 que os seus ouvintes se enfureceram contra eles e rangiam os dentes. Até que a glória de Deus se abriu ao apóstolo Estevão. Consta a Escritura Sagrada que os céus se abriram e ele viu a Deus, ele viu a Cristo à direita de Deus. Vendo os seus ouvintes o que eles falavam, eles se iraram tanto e eles queriam um motivo para matá-lo. Acusaram ele de herege, porque ele disse que tinha visto o céu aberto, e o apedrejaram. Só que essa história, ela tem um detalhe. As vestes desse jovem que foi morto a pedradas foi colocadas aos pés de um homem chamado Saulo, que é o nosso amigo apóstolo Paulo. E se você quiser, você achar ainda que não é isso, se você vê em Romanos 22, nos versos 19 e 20, o próprio apóstolo Paulo, ele faz essa citação e ele comenta que as vestes de Estevão foram colocadas na presença dele. Só que nós estamos falando de mudança de vida. Nós estamos falando sobre transformação pelo Espírito Santo de Deus. Estamos falando sobre mudança de comportamento. E consta um momento na história de Saulo, que eu acho que o chamado de Paulo foi a coisa mais fantástica, mais incrível que um homem podia viver como experiência. Consta a Escritura Sagrada que esse Saulo, ele passa no Sinédrio e ele pega várias cartas para perseguir homens e mulheres de Deus e sai. E sai com o propósito de bater e de matar essas pessoas, porque elas professavam a fé em Cristo Jesus. E consta que no caminho de Damasco, esse Saulo, ele tem uma das experiências mais fantásticas que um homem e uma mulher de Deus poderia ter. Nesse caminho, diz que uma glória o envolve no meio do caminho. E vem uma voz dos céus e fala: Saulo, Saulo, por que você me persegue, Saulo? E ao mesmo tempo esse Saulo cai prostrado em terra. E consta a Escritura Sagrada que naquele mesmo momento ele fica cego com tamanha glória. E consta que pegaram esse Saulo e levaram para que Ananias orasse por ele, para que a cegueira dele viesse cair, viesse sair. Eu quero dar mais uma parada aqui para você nessa manhã. Muitas pessoas ao longo dos tempos, ao longo do Evangelho de Deus, ficaram cegas em conceito, cegas em atitude. E nós julgamos, e nós condenamos, e nós falamos dessas pessoas. Mas eu quero dizer para você que quando Deus entra na vida de uma pessoa, Ele muda por completo. É só você continuar na posição. A mudança acontece, a mudança é grandiosa. E eu tenho mais uma coisa para te falar. Deus, Ele não pega qualquer um. Porque às vezes nós estamos dentro das igrejas e nós nos menosprezamos. Fazemos igual Jeremias: Senhor, eu sou apenas uma criança, eu não sei nem falar. Aí Deus fala: não diga que você é uma criança, não diga que você não sabe. Aquilo que eu falar para você, vai e fala. Eu vou falar na tua boca. O Espírito Santo de Deus, Deus e Jesus são tão maravilhosos que mesmo eles sendo tão grandes, eles cabem dentro de nós.
nos dando direção, nos dando sabedoria, mudando a nossa vida, quando nós damos esse lugar para que eles venham fazer essa mudança. E esse Saulo, quando ele entende a essência, eu quero dizer para você como é que mais ou menos o que aconteceu. Esse acontecimento de Paulo tem um nome científico que chama-se metanoia, mudança de atitude. Ele teve uma mudança de mente, uma transformação na cabeça dele, quando ele pegou todas as informações que Deus tinha dado para ele estudando com Gamaliel. Paulo, ele era um homem cheio da palavra. Paulo conhecia as escrituras sagradas, mas Paulo não tinha direção do Espírito Santo. Quero fazer mais uma parada. E é até uma coisa que eu tinha muita vontade de falar isso para muita gente. Para de criticar quem estuda a palavra de Deus. Para de criticar quem fez teologia. Para de criticar, para de ser invejoso e vai estudar. Esse negócio de a letra mata, o espírito vivifica, não fala sobre quem estuda, não. A letra mata falava sobre a lei e o espírito fala sobre a graça. Não tem nada a ver com quem estuda, não. E você que estuda, para de julgar quem ora, quem busca. Você que estuda, para de julgar quem está cheio da graça do Espírito Santo, que põe o joelho no chão. Para de julgar. Unam-se. Você que não sabe orar, que sabe ler, que conhece a palavra de Deus, se junta com quem ora, que aí seu ministério vai ser grande. E você que ora, que não lê a palavra, que não busca a palavra, toma cuidado com o que você está falando nos templos, para não falar bobeira. Porque a palavra de Deus fala que o Espírito vai fazer você, vos fará lembrar aquilo que você viu. E aí as suas palavras vão ser grandiosas no templo, cheio de conhecimento e cheio da graça. Não adianta você ser teólogo, não adianta você fazer bacharelado, não adianta você fazer doutorado, você pregar. Você vai fazer um discurso para um pessoal. A graça de Cristo, assim como estava com Paulo, não vai estar na tua vida. Paulo, o ministério dele foi grandioso porque ele tinha a palavra, mas ele não tinha a direção. E você que tem a direção, mas não tem a palavra, para de ser preguiçoso e vai estudar. Vai estudar a palavra de Deus para as suas palavras ter autoridade, para você não virar chacota. Lá em 2 Timóteo fala assim, olha, deixa eu só lembrar a palavra, como é que fala para mim falar certinho para você. Procura-te apresentar a Deus como obreiro aprovado, que maneja bem a palavra da verdade. Olha que coisa, e Salomão dá outra dica no livro de Eclesiastes. Quanto mais sabedoria estudou o pregador, mais sabedoria ensinou ao povo. E aí nós vamos rasgar essas partes na palavra. A gente tem que acabar. São os dois grandes problemas hoje em dia ministeriais que afastam os grandes homens de Deus. As escolas que precisam se juntar, a escola da oração e a escola do conhecimento. Aí os ministérios de vocês vão ser grandiosos. As pessoas vão ter prazer em ouvir vocês, porque vocês vão estar cheios da graça, mas cheios de sabedoria. Enquanto isso, fica um apedrejando o outro porque é invejoso, ou porque não tem a graça do Espírito Santo, ou porque não tem a palavra e quer falar qualquer coisa para os seus ouvintes. Sempre tive vontade de falar isso, sempre esteve aqui para me falar isso para muita gente. E a gente não fala para não magoar. Mas eu acho que nós estamos chegando no tempo disso. Um evangelho simples, puro, mas de efeito. Um evangelho saudável,
que você vai se ouvir e vai ter alegria no que você está ouvindo. E Saulo, assim como muitos homens grandiosos da Escritura, Deus não pegou qualquer pessoa para fazer o Evangelho. Eles tinham que ter alguma ferramenta especial para que algumas obras fossem cumpridas nas vidas deles. É só você olhar e observar. Paulo, ele era muito conhecedor das Escrituras. Quando o Espírito Santo baixou sobre ele, você vai ver o ministério lindo de Paulo. As coisas que Paulo coloca servem para nós hoje, no século 20, são atuais, porque elas não são coisas de homem somente, é coisas de Deus. E as coisas de Deus, elas perpassam os séculos, porque é obra dele. É pregação de salvação, é pregação de cura, de libertação, mas com embasamento na palavra. Com embasamento na palavra. Esse evangelho que eu quero que você tenha consciência, o evangelho simples. Jesus não tinha retórica. Jesus, ele não tinha exegese bíblica. Ele falava diretamente e tentava buscar histórias, as parábolas deles, para que a pessoa mais simples pudesse compreender. Mas a voz dele, a palavra dele era cheia de graça e de unção, porque ele era a palavra. Ele era a palavra. Esse apóstolo Paulo aqui, depois que ele começou a ganhar esse entendimento, e aí Paulo, ele já tinha escrito a carta para os Coríntios aqui. Estamos chegando no outro momento de Paulo. Jesus, ele tinha morrido em meados do ano 33, que ele que marcou a mudança, a virada dos séculos aí, do ano 33 para nós os cristãos. E 23 anos depois, o nosso apóstolo São Paulo está escrevendo essa carta aos Romanos. A ideia de Paulo para os Romanos era, lá para os Romanos, ele estava pregando um evangelho básico, doutrinas básicas para que você pudesse entender a respeito do evangelho. E agora eu quero entrar em você nessa palavra de Paulo e falar para você. Paulo, ele nos dá três principais dicas para um cristão. São as 3 ferramentas básicas que devem estar inseridas em todo o cristianismo. É base para o cristianismo. E eu queria fazer essa leitura com você nessa manhã, em Romanos 12, nos versos 1 e 2. Vamos pegar a Bíblia aqui. Diz o seguinte aqui, estou com a Bíblia aqui. Diz o seguinte: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, porque é o vosso culto racional. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que apresenteis qual seja a boa, a agradável e perfeita vontade de Deus. Uma palavra grandiosa. Agora você vai compreender o porquê eu estou falando isso. Apresentei o vosso corpo. Fala aqui, ó. Rogo-vos, pois, irmãos meus, que apresentei o vosso corpo em sacrifício vivo. Quando você for apresentar algo para Deus, apresente
com tudo que você tem. Todas as suas qualidades, tudo que você tem de melhor, ofereça para Ele. Você é bom na palavra, apresente a melhor palavra. Pesquisa, ora, jejua. Você é bom no canto, canta com a tua alma. Canta com o teu espírito. Você é bom no instrumento, procura se aperfeiçoar cada vez mais. E hoje em dia eu percebo que às vezes a gente vai com nossos problemas para a igreja, não que lá não é o lugar para você às vezes depositar isso nos pés de Deus para que você tenha uma resposta para algumas coisas. Mas se é um culto a Ele, é adorar e não pedir. Vai com tudo que você tem, seu melhor. O que Paulo era melhor? Paulo, ele era bom na palavra. Paulo, ele se preocupou em estudar com o rabino de Israel a respeito das escrituras sagradas. Porque ele tinha vontade de adorar a Deus, e Deus viu isso nele, mesmo com tanta maldade que ele tinha. Deus entendeu que ele cria nele, e mesmo ele indo para o caminho errado, mas ele cria. E Deus usou o que Paulo tinha de melhor. Tanto é que, se você olhar todos os discípulos de Cristo, não tem discípulo que escreveu mais palavra do que ele. E ele não teve um encontro em carne com Jesus, ele não conheceu a pessoa de Jesus, ele conheceu o Espírito Santo de Jesus, que veio sobre a vida dele e falou com ele em voz. Então eu queria que você pudesse parar, olha, primeiro, apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo. É a primeira dica que Paulo nos dá. A segunda dica que Paulo nos dá, como sacrifício vivo e sacrifício santo. Você tem ideia na presença de quem você faz a celebração dos seus cultos na sua igreja ou na sua casa quando você resolve orar a Ele? Nós às vezes perdemos a noção e não sabemos para quem que nós estamos fazendo. Nós entramos nas igrejas para fazer shows. Eu queria fazer mais uma parada aqui. Eu me lembro muito bem como era. Há muitos anos atrás, eu toquei em grupo de pagode muitos anos. Aí subiam em palcos enormes, apresentações políticas, estádios de futebol, lotadas de gente com grupos famosos, e subíamos nós nos palcos e todo aquele público, as pessoas chamando nossos nomes, nos ovacionando, e era aquele negócio legal. Aquilo nos enchia de alegria, porque nós nos sentíamos bem, lá nós éramos os artistas. E nós descíamos do palco, as pessoas queriam ficar próximas da gente. Era muito legal. Mas eu quero trazer para você uma coisa muito interessante, a diferença de estar dentro do Evangelho. No Evangelho de Cristo, você não é o artista. É amigo, é amiga. No Evangelho de Cristo você é o instrumento. Ele é o artista. Ele é o artista. Nós somos apenas os instrumentos. E ele pega aquele instrumento e faz o show. Curando, libertando, salvando, trazendo mensagem de paz através da tua boca, trazendo uma música que entra na alma das pessoas e alegra aonde quer que você vá.
Não é porque você tem a voz bonita, não é porque você tem a palavra eloquente, não é porque você fala as coisas maravilhosas, não. É porque o Espírito Santo dele está sobre a sua vida. Deus, ele não põe a mão sobre ninguém, ele só tira. O dia que você achar que a glória é tua, o dia que você achar que é por causa de você, acabou. Agora, quando você tem algo poderoso de você, dentro de você já, e você permite ele atuar na tua vida, é uma outra história. Nunca mais seus cultos vão ser da mesma maneira. Sacrifício vivo com tudo que você tem. Sacrifício santo para quem você está fazendo. Quando você estiver subindo no altar agora, você vai saber que você não está cantando para uma multidão, para o pessoal gostar de você, não. Você está cantando é para Ele. E já chega falando assim, ó, recebe o meu louvor. Recebe a minha adoração, Senhor. Se as pessoas gostarem ou não, não importa. Ele, eu tenho certeza que Ele vai ver a sinceridade das tuas mãos, a sinceridade da sua boca, a sinceridade da sua atitude na presença dEle. Ele vai ver sinceridade. Porque Ele trazendo palavras tão grandiosas para o povo, fizeram tão mal para Ele. Mas Ele, se você estiver com Ele, fazendo as coisas conforme as coisas que Ele designou para você fazer, as pessoas podem te abandonar, o mundo pode virar as costas para você, mas Ele vai continuar com você até o fim. Até o fim. Sacrifício vivo, santo, e agora nós vamos entrar no agradável. O sacrifício agradável é alguma coisa. A gente quer agradar as pessoas. Nós queremos fazer as coisas para as pessoas ficarem felizes e entrarem na adoração. Mas eu quero dizer para você que muda o teu pensamento em relação a isso. Agradável a Ele. Não aquela pessoa que ninguém conhece. É aquela pessoa que todo mundo conhece, mas apresenta para Ele a pessoa que ninguém conhece. É aquela pessoa que está dentro de você. Você olhar e começar a tocar, e começar a cantar, e começar a pregar, ou começar a orar dentro da tua casa. Aí você olha para Ele e fala assim, Senhor, é para o Senhor que eu estou fazendo isso agora. Recebe a minha adoração. Através de uma oração, através de um canto, através de um instrumento. Recebe a minha adoração. E a virtude de Deus, ela vai cair sobre você de uma maneira que nunca mais os seus cultos vão ser da mesma maneira. Nunca mais eles vão ser da mesma forma. E o segredo dessa palavra de Paulo, quando você faz um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, Ele tem uma resposta dessa ação espiritual que você faz. Embaixo, no versículo 2 do capítulo 12, nós falamos do verso 1 agora, nós indo para o verso 2, ele dá o que acontece quando as pessoas apresentam a Deus esse tipo de sacrifício. Vamos ler aqui. Diz o seguinte: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Quando você apresenta a Deus um sacrifício vivo, santo e agradável, o seu entendimento ele é modificado, assim como aconteceu com Paulo quando ele foi encontrado com Cristo e Cristo encontrou com ele em Damasco.
no caminho de Damasco. A glória de Deus desceu sobre Paulo. E eu já falei, houve uma metanoia, uma mudança de pensamento. Ele compreendeu, foi como se ele abrisse os olhos dele naquele momento. Ele falava, era essa pessoa que eu procurava. Era essa pessoa que eu queria agradar, eu só não sabia quem era e como era. Aí você vai conhecer realmente quem é Cristo. Cristo é muito grande. Ele não se resume a templo. Ele não se resume a parede. Não te dão oportunidade ou você não tem oportunidade. Tem um monte de púlpitos aí fora. Tem púlpitos nas ruas. Tem púlpito nas praças. Tem púlpito nas casas. Tem púlpitos na internet. É só você abrir a boca e falar. E Deus vai te completar. É só isso. E a palavra continua aqui. Agora é as 3 dicas que eu vou falar para você. Quando você tem um sacrifício vivo, santo e agradável, Deus, Ele te dá um plus para você da graça dele. Ele fala assim, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então você quer saber qual seja a boa, a agradável e perfeita vontade de Deus para a tua vida? Apresente a Ele um sacrifício vivo, santo e agradável. Porque se Ele quer que você se santifique, Ele é santo, santo, santo. Amém? Fique com essa palavra para a tua vida nessa manhã. E eu queria encerrar essa palavra, como sempre nós fazemos. Porque nós temos que ser cheios do conhecimento, mas cheio da graça. Palavra sem oração são palavras. E a ideia da obra, como nós apresentamos, um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Vamos orar. Queria que você curvasse sua cabeça onde você está aí, para a gente elevar a Deus em oração nessa manhã. Amém? Senhor Deus, meu Pai, eu quero te glorificar nessa manhã, Senhor. Eu quero te render graça, eu quero te render louvor. E quero te agradecer pela tua misericórdia dessa palavra, Senhor. Palavra tão grandiosa, Senhor, que tu nos deu, Pai. Talvez eu não teria a dignidade, Senhor, para estar falando dessa palavra tão linda e tão maravilhosa. Que o Senhor tenha recebido, Pai querido, em nome de Jesus, o nosso sacrifício vivo, santo e agradável na tua presença. Eu quero te pedir a ti, Senhor, que o Senhor venha alcançar cada um dos teus filhos dessa manhã. Pai, em nome de Jesus, eu não sei como eles se encontram, mas o Senhor bem sabe como eles se encontram. Entra com providência, Pai, em nome de Jesus, na vida deles. Entra com providência e graça na vida deles, Senhor, nessa manhã. Onde tiver que o Senhor colocar a tua mão, Senhor, entra com providência, muda a história. Começa, Pai, a alegrar, Pai, a vida deles na tua presença, para o conhecimento do Evangelho, para na tua busca, Senhor, nas madrugadas, para a tua busca dentro dos lares, Senhor. Entra, Pai, em nome de Jesus, com providência na vida dos teus filhos, dos teus servos, Pai. É o que eu te peço nessa manhã, Senhor Jesus, e eu já te glorifico, Senhor, pela tua graça e pela tua misericórdia. Muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Muito obrigado. Irmãos, glória a Deus. Deus abençoe. Muito obrigado. Eu até vou deixar um adendo aqui, que eu preciso fazer esse comentário. Talvez você ache até estranheza. Esses dias eu coloquei um vídeo e eu tive que tirar por problemas autorais. Não convém a gente entrar no detalhe. Mas o Espírito Santo é maravilhoso. Cada dia ele renova a palavra. E eu resolvi trazer essa mesma palavra
porque assim, as coisas, a gente tem que fazer as coisas corretas. Então não tem problema de refazer, e a gente vai refazer se precisar. Olha, eu queria também pedir para você mais uma coisa. Entre no meu canal. Entre lá, deixe o seu joinha, deixe algum comentário se você está gostando, deixe alguma dica para mim que eu também estou precisando, se você tiver. Deixa lá que eu vou ficar muito feliz, e não esquece de se inscrever lá com a gente, tá? Deus abençoe, fica com Deus e até mais. Esse aqui está encerrando mais um programa No Limite da Fé. Fiquem com Deus, graça e paz, tchau, tchau.